Bom dia, gente. Meu nome é Juliano, estou cursando pedagogia, estou no segundo período. Nossa colega Silmara está cursando pedagogia também, está no segundo período. Já a nossa colega Eliana está no primeiro período de pedagogia. Hoje eu vou falar um pouco sobre as bases nacionais curriculares. Eu vou falar um pouco sobre as diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, que visa assegurar princípios básicos para a formação do indivíduo. É uma legislação que define e regulamenta o sistema educacional, seja ele público ou privado, criado com base nos princípios presentes na Constituição Federal, que reafirma o direito à educação, desde a educação básica até o ensino superior. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional da Educação. A elaboração das normas conta também com a participação de professores de todo o país, que participam ativamente do processo. Olá, eu sou a Silmara, estou no segundo período de pedagogia e o nosso assunto de hoje é relacionado às leis. Afinal de contas, a gente vai discutir e conhecer um pouquinho, para quem ainda não conhece, sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é o quê? É um documento que veio para organizar o trabalho na educação infantil. Então, assim, a gente não pode confundir as DQNEs com PCNs, que são Parâmetros Curriculares Nacionais. E se tratando da educação infantil, também a gente não pode confundir as DCNs com as REQNEs, que as REQNEs, as DCNs, as PCNs são documentos sem valor legal. E as DQNEs não, as DQNEs elas estão na legislação, é uma lei, então tem caráter de obrigatoriedade. Não existe só as diretrizes curriculares para a educação infantil. Existe também para o ensino fundamental médio técnico, para o ensino à distância. Então, por quê? Porque é um documento que abarca todas as etapas e as modalidades de ensino. Então, eu vou falar um pouquinho vou ler o artigo e vou tentar explicar um pouquinho sobre cada um. O primeiro artigo fala assim: a presente resolução institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil a serem observadas na organização de propostas pedagógicas na educação infantil. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender que para organizar a proposta pedagógica, ou seja, o trabalho que a instituição vai realizar, como que ela vai realizar esse trabalho, ela precisa observar as diretrizes curriculares. Porque lembra, trabalho pedagógico é currículo, e essa lei fala sobre currículo. Artigo 2. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil articulam-se com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas na área e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares. Então, esse documento é um documento central, extremamente necessário. Todos que forem trabalhar, principalmente na área da educação infantil, têm que conhecer as diretrizes curriculares, têm que entender como que funcionam essas diretrizes. Artigo 3. O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, assim, o próprio artigo já diz que o currículo ele é um conjunto de práticas. Então, não é uma só e nem lista de conteúdos, são práticas que vão articulando as experiências e os saberes de cada criança. Aí você fala assim, mas o bebê tem experiências? Tem sim, o bebê tem experiências e tem saberes. Então, a gente vai, o que é o currículo? A gente vai articular, vai juntar a experiência e saberes de cada criança e vai articular com o conhecimento que faz parte do patrimônio cultural, tecnológico, ambiental. E quem que vai apresentar esse conhecimento para a criança? A escola. Então, o grande objetivo da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade. Artigo 4. As propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar
que é criança, centro do planejamento curricular. Então, assim, centro do planejamento curricular. Por quê? Porque a gente está fazendo um planejamento da prática pedagógica para a criança que está na sala de aula. Não é para uma criança imaginária ou é por isso que ela é o centro do planejamento curricular. É sujeito histórico e de direitos, que nas interações e relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, olha que legal a ideia que esse artigo está trazendo. Porque, assim, a criança, ela é um sujeito histórico. Então, eu não posso comparar uma criança de hoje com uma criança da mesma idade há 20 anos atrás. Por quê? Porque ela vai produzindo cultura. Através dos tempos, ela vai aprendendo, vai tendo experiências, aprendendo com o lugar e o tempo em que ela está inserida. Se eu entregar um celular, por exemplo, na mão de um bebê, hoje em dia de 1 ano de idade mais ou menos, ele já vai passar o dedinho na tela e já vai saber que é de passar o dedinho na tela. Às vezes você entrega um livro e ele passa o dedinho para ver o que vai acontecer. Então, assim, por isso que a criança é um sujeito histórico, porque a cada dia ela vai mudando, vai aprendendo, vai vivenciando. Então, a educação infantil é muito importante na criação de identidade da criança, porque vai ajudar a criança a interagir, a criança a aprender, a errar, a narrar, a questionar. Então, isso é muito importante. E sempre produzindo cultura, porque a cada dia que passa, ela vai aprendendo mais e mais. Artigo 5º. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais ou públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Então, assim, espaços institucionais não domésticos, como o próprio nome já diz. Teve um lugar que eu vi que fala que existem creches parentais. O que não é legal colocar o nome de creche. Por quê? Porque na creche tem profissionais especializados para cuidar e educar. E não é família, são profissionais. Então, assim, uma ideia que eles fazem é que, tipo, cuidar e educar são coisas diferentes. Tipo, eu tô cuidando quando eu dou banho, quando eu dou comida, eu tô cuidando. Mas quando eu dou um trabalhinho, eu tô educando. Mas não é assim. Essa divisão não existe. Por quê? Na mesma hora que eu tô passando uma história, que eu tô contando uma história para a criança, eu também estou cuidando, porque eu estou atenta às necessidades dela, eu estou atenta às necessidades dessa criança. E quando eu estou dando banho nessa criança, ou tô alimentando, é totalmente educativo, porque quando eu estou dando banho, eu estou ensinando a importância da higiene, o porquê que você toma banho, para se refrescar por causa do calor. Então, tipo, são coisas que não se divide e sim se junta. Então, educar e cuidar são juntos e não um separado do outro. Brinquedos e brincadeiras na educação infantil. É muito importante o brinquedo e a brincadeira na educação infantil. Por quê? Porque através do brinquedo a criança vai conhecendo, vai descobrindo coisas que ela ainda não sabia, a brincadeira vai ensinando, porque ela vai criando até responsabilidades com cada brincadeira que ela escolhe. As relações entre as crianças e os adultos na educação infantil é muito importante, porque ela já vai aprendendo como se comportar, tipo, vai aprendendo algumas responsabilidades com a pessoa, com o adulto que está ali ensinando ela, relações afetivas, vai criando com essa pessoa, as crianças e o conhecimento matemático. Então, assim, a finalidade do ensino da matemática para as crianças na educação infantil é para começar a introduzir eles em um mundo próprio de produção de conhecimento, uma parcela da cultura que a escola tem o dever de transmitir. Então, assim, a escola tem o dever de transmitir
um pouco dos conhecimentos matemáticos. Por quê? Porque através desses conhecimentos, a criança vai começar a questionar. Então, é muito importante você fazer perguntas, questionar a criança, para que ela conheça um mundo novo. Ela está sendo inserida no mundo novo, onde ela vai poder fazer pergunta, procurar solução, experimentar, errar, corrigir, analisar. Então, trabalhando isso com as crianças, elas vão poder desenvolver a capacidade de refletir, de deduzir e argumentar. A linguagem escrita e o direito à educação infantil. Então, assim, é importante por quê? Porque elas vão conhecendo o mundo e ocupando um lugar. Tipo assim, cada uma vai ocupando o seu lugar no mundo através da escrita, através da educação infantil. Então, conhecendo a si mesmo, dando espaço, dando voz às crianças, porque elas vão aprendendo a escrever, elas vão escrevendo aquilo que elas têm interesse. Crianças da natureza. Religar as crianças com a natureza. Então, é muito importante já desde pequeno, já ensinando a criança a importância de cuidar da natureza, dizer não ao consumismo e ao desperdício, ensinando o respeito à natureza. Então, esse foi um pouco do que eu entendi sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido o que eu quis explicar. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente. Qualquer erro também, só entrar em contato que a gente acerta. Olá, eu vou apresentar sobre a implementação das diretrizes pelo Ministério da Educação. Meu nome é Eliana e vou contar com o auxílio do meu irmão Giovanni, estudante de psicologia do último ano. Bom, para iniciarmos, o que são diretrizes e quais as suas funções? Diretrizes são leis obrigatórias que visam assegurar direitos e deveres do indivíduo na sua formação. Elas vieram para auxiliar no planejamento curricular das escolas. Qual é a origem dessas diretrizes? Elas tiveram origem em 1996, juntamente com a Lei Diretrizes e Bases, e vieram aí para dar uma nova visão no ensino, trazendo uma nova modalidade de ensino, sendo útil tanto para o professor quanto para o aluno, porque ela traz conhecimentos para o professor, que o professor tem que estar buscando os conhecimentos e transmitindo para os seus alunos de maneira lúdica. Então, essas leis, elas não burlam a autonomia do professor? Não. Ao contrário, como eu falei, elas vieram para auxiliar os professores na formação curricular, né? Do que ensinar, né? E como desenvolver, como trabalhar o aluno de maneira que ele vá se desenvolver melhor, de maneira que ele vá ter mais interesse pela matéria. Eu, por exemplo, eu comecei na instituição foi em 1995, bem no interior do Paraná, onde ainda o ensino não é de boa qualidade. Eu ia para a escola com a obrigação de saber dominar um lápis. Eu não ia para brincar na escola, eu não aprendi de forma lúdica. Eu não tive um professor que me incentivasse o porquê que eu estava na escola, qual que era o prazer daquilo. Eu ia para a escola para aprender a desenhar o alfabeto que ele passava no quadro e a ler. Você poderia me falar da sua chegada na instituição, como foi a sua acolhida, porque você já pegou uma época mais atualizada aí com as diretrizes, né, que vieram para mudar, como eu falei, e de fato mudou muito a maneira de ensinar nas escolas. Como que foi a sua relação com a instituição aonde você começou? De fato, eu lembro, foi bastante prático o processo, os meios pelo qual os professores ensinavam, facilitavam o nosso aprendizado. Eu lembro que eu gostava muito de estudar, era bastante prazeroso estudar. Sempre foi a escola
não só porque os pais achavam que eu devia estudar, mas também foi devido às minhas próprias escolhas. Então, concordo, foi bastante prazeroso estudar e o ensino era um ensino mais lúdico, como você enfatiza. Sim, eu, por exemplo, hoje eu estudo porque eu aprendi, né, a importância que tem o conhecimento na nossa vida. Você também, sempre procurando evoluir, né? E hoje eu estou aqui com a menina do primeiro ano do ensino médio e quero saber também a opinião dela referente a esse assunto, como que a escola se comporta e como que ela vê o aprendizado na escola dela. O nome dela é Ângela Maria. O estudo para mim é uma forma divertida, tanto que eu gosto muito de estudar, ler, saber mais sobre, mas além da sala de aula, assim, e os professores, eu peço bastante ajuda para eles saber fazer outras coisas novas, além do ensino da sala, e eles me ajudam, eles me apoiam, eles me incentivam, eles apoiam todo mundo que correr atrás. E essa forma é uma forma mais fácil para mim e fácil para todo mundo. E é isso. Então, tá aí, a gente vê a importância das diretrizes hoje na escola.